Bancos seguem apanhando na bolsa brasileira e o setor bancário vem caindo mais de 18% desde ali da metade de abril. Então é sobre isso que vamos comentar nesse vídeo. Banco Itaú, Itaúsa, Banco do Brasil e Bradesco, que se esses bancos seguem realmente descontados nos preços atuais, qual é o meu preço teto projetado por esses bancos e o retorno total projetado para cada um desses bancos. Então sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse. Primeiramente, essa queda do Ibovespa e também do setor bancário foi bastante influenciado pelo fluxo estrangeiro. O fluxo estrangeiro veio caindo fortemente desde ali da metade de abril, onde já tinha entrado mais de 70 bilhões de reais em fluxo estrangeiro, e isso caiu até a faixa de 40 bilhões de reais. Então o estrangeiro veio tirando o dinheiro da bolsa brasileira, então isso causou toda essa correção na bolsa. E aqui vocês podem ver o índice financeiro, tem basicamente bancos e também seguradoras, que teve uma queda de mais de 18% nesse período. A inadimplência acima de 90 dias de todos os grandes bancos da nossa bolsa, onde o Itaú é o banco que vem conseguindo controlar essa inadimplência, lembrando que os dados são até o quarto TRI de 2025, mas o primeiro TRI de 26 foi basicamente parecido com esse quarto TRI de 2025. Observem a grande alta na inadimplência do Banco do Brasil, principalmente por conta do aumento da inadimplência das pessoas físicas e também do agronegócio. Isso causou essa forte elevação na inadimplência do Banco do Brasil, que fez com que o resultado dele apanhasse bastante agora nesse curto prazo. Bradesco, observe que o Bradesco teve um controle de inadimplência desde lá de 2023, onde a inadimplência basicamente de lado desde 2024. Então o Bradesco também vem conseguindo controlar sua inadimplência. Os índices são um pouco maiores do que o Banco Itaú, mas estão controlados no curto prazo. E o único que vem controlando totalmente sua inadimplência é o Banco Itaú. Vamos ver se isso vai continuar para os próximos trimestres. Então vamos olhar diretamente a Itaúsa, que basicamente tem 90% do seu resultado atrelado à sua participação de Banco Itaú. Eu vou deixar aqui no card o vídeo completo sobre Itaúsa para você conferir mais detalhes sobre a empresa. E aqui vocês podem ver o comparativo de PVP e ROI histórico da Itaúsa. Os maiores PVPs da Itaúsa estão também atrelados ao maior ROI da empresa. E, em geral, a mediana do ROI dela ficou na faixa de 18,4%, que é basicamente o ROI que a Itaúsa vem entregando atualmente, devido ao forte resultado do Banco Itaú. O PVP lá em 2016 da Itaúsa foi um dos PVPs mais baixos da empresa, com um ROI extremamente elevado. E o mesmo aconteceu ali em 2022 e atualmente, se projetarmos o PVP da Itaúsa, fica por volta aqui de 1,4 vezes para 2026 e um pouco menos para 2027. Mas percebam que os patamares atuais de PVP da Itaúsa, projetando essa lucratividade, são uns patamares bastante avançados aqui no histórico da empresa. Observem o PL histórico da Itaúsa, onde, se projetarmos o PL dela para 2026, fica na faixa aqui de 7,5 vezes, mas ao final do vídeo vocês vão ver um pouco mais de detalhes sobre isso, do PL atual de 8,3. A mediana do PL dela dos últimos 25 anos é de 8,7. Olhando para 2027, a Itaúsa basicamente estaria nesse um desvio padrão abaixo das suas médias em relação a todo esse histórico dos últimos 25 anos. Realmente a Itaúsa segue bastante descontada e vem entregando bastante resultado, principalmente por conta dos 90% dos resultados ser do Banco Itaú. Quando olhamos aqui para Banco do Brasil, observem a grande correlação entre o PVP e o ROI do Banco do Brasil, onde em grande parte da precificação alta do PVP do banco foi também onde o Banco do Brasil teve um retorno do seu patrimônio líquido com mais de 30%. Então isso aconteceu lá na janela de 2005 a 2008 e com isso o mercado jogou também o PVP do banco para patamares bastante elevados. Podemos ver o ROI atual do Banco do Brasil, que fica aqui na faixa de 9%, devido a esse fraco resultado que o banco vem entregando, principalmente por conta da alta inadimplência e aumento de provisões. Consequentemente, o PVP do banco segue extremamente amassado, bem parecido com essa janela de 2016 a 2017, onde o ROI caiu da faixa de 20% para a faixa de menos de 10% de ROI.
Então o mercado automaticamente bateu nas ações do Banco do Brasil e depois começou a precificar melhor o banco depois de redução da inadimplência do balanço. Isso pode acontecer para os próximos anos. Pode acontecer essa mesma recuperação do ROI para os próximos anos e, consequentemente, o mercado vai ter que reprecificar o Banco do Brasil para a faixa de 1,4, 1,5 vezes. Observe que o PVP atual do Banco do Brasil fica na faixa de 0,6, um PVP extremamente amassado. Se projetarmos a lucratividade para esse ano, fica na faixa de 0,5, mais ou menos. Então, segue também extremamente amassado o Banco do Brasil e existe grande chance dele recuperar seu resultado para 2027 e 2028. Obviamente que vai levar algum tempo. Se você está investindo em Banco do Brasil nesse momento, você tem que ter um pouco mais de paciência até total recuperação dos resultados do banco. Então é um banco um pouco mais volátil, porque grande parte do resultado do banco está atrelado ao mercado cíclico, que é o mercado rural do nosso Brasil. Quando olhamos para o PL histórico do Banco do Brasil, observem que o PL atual fica na faixa de 7 vezes. É um PL bem elevado, mas o banco está numa fase de recuperação de resultados. Então, isso quer dizer que agora realmente parece caro pela ótica do PL, mas como vocês viram, pelo PVP, ele segue extremamente descontado. Porque mesmo com a lucratividade sendo baixa, o patrimônio líquido do banco segue aumentando. Quando acontecer toda essa limpeza do balanço em relação às provisões, aí sim o lucro deve voltar ao normal. Os múltiplos do banco vão ficar cada vez mais amassados, principalmente o PL. Quando olhamos para o Bradesco teve problemas de rentabilidade nos últimos anos e observem a queda do ROI do Bradesco desde 2006 até o momento atual. O Bradesco saiu de um ROI na faixa de 30% lá em 2006 para a faixa de 13% em 2026. E no primeiro trade de 26, ele entregou já 15% de retorno sobre patrimônio líquido. E, consequentemente, o PVP do banco vai apanhar. O PVP saiu de mais de 4 vezes para a faixa de uma vez. Existe sim motivo do mercado bater nas cotações ou manter as cotações do Bradesco um pouco mais de lado, devido a essa queda de rentabilidade do banco. Mas a diretoria destaca que eles têm sim grande possibilidade de voltar a entregar 20% de ROI. Se realmente vai acontecer, eu não sei, e esse é o risco aqui do Bradesco. Caso o Bradesco realmente entregue esse ROI de 20% e as taxas de juros caiam e tudo mais, observem que as cotações basicamente teriam que dobrar, porque num patamar de ROI de mais 18 a 20%, o mercado em geral precificava o Bradesco na faixa de 2 vezes de PVP. Então, se o Bradesco voltar a ter esse ROI, tecnicamente ele teria que já dobrar de preço devido a esse aumento de rentabilidade. E quando olhamos para o PL do Bradesco, observe que o PL está um desvio padrão abaixo das médias históricas. As médias históricas são de 10 vezes lucro e atualmente está em 7,5 vezes lucro. Se projetarmos o crescimento do Bradesco, vocês verão que ele está na faixa de menos de 6 vezes lucro, bem amassado em relação ao seu histórico. Então, poucas vezes isso aconteceu, mas lembrando que antigamente ele tinha um ROI muito maior. Então, não quer dizer que o mercado vai reprecificar o papel acima de 2 de PVP. Então, isso vai ser mais influenciado caso o Bradesco realmente entregue um retorno sobre o patrimônio líquido acima do custo de capital. E aí, quando olhamos para o Itaú, observe também a forte correlação do PVP do Itaú e o seu retorno sobre o patrimônio líquido. E quando olhamos para a mediana do ROI dele, ele entregou nesses últimos mais de 25 anos quase 22% de retorno sobre patrimônio líquido médio, olhando para esses últimos 25 anos. Então, consequentemente, em grande parte desse tempo, quando o ROI estava extremamente elevado, o mercado precificava o Itaú por mais de 3 vezes de PVP. O PVP atual fica na faixa de 2 vezes e, se projetarmos o crescimento, fica um pouco até menor que isso. Mas observe que já teve períodos mais baratos olhando para o Itaú. Obviamente existe desconto agora, mas não é aquele desconto gigantesco. Eu já falei em outros vídeos que, na minha visão, o Itaú ficaria extremamente barato se ele estivesse abaixo de R$ 35, no caso do YouTube 4. YouTube 4 abaixo de R$ 35, realmente ele começava a ficar muito barato, bem parecido com esses níveis de 2022 a 2024. E observe que o PL do Itaú não está aqui no um desvio padrão abaixo das médias, mas está abaixo das médias. O Itaú teria que apanhar um pouco mais para ficar mais barato que a Itaú. E como vocês viram, a Itaúsa basicamente está bem mais próxima desse um desvio padrão abaixo das médias históricas.
Então existe mais desconto na minha visão em relação à Itaúsa do que o Banco Itaú. E olhando aqui para alguns comentários nos últimos vídeos, se quiser deixar um comentário para eu responder em próximos vídeos, já deixa o comentário nesse vídeo. O Lucas perguntou se eu prefiro Itaúsa ou Itaú. Qual a sua opinião sobre possuir ambos os papéis? Eu pessoalmente acho que não tem muita diferenciação entre você ter Itaúsa e Itaú, principalmente por conta que Itaúsa, mais de 90% do resultado vem do Banco Itaú. Então, basicamente, você tem só Itaú na sua carteira. Então, na minha visão, eu prefiro o que está mais barato. E hoje, a Itaúsa está mais barato do que o Itaú, vocês vão ver logo a seguir o porquê. Isso também tem motivos. A Itaúsa tem um risco maior do que o Itaú, porque ela é uma holding. Caso façam besteiras na holding, o acionista vai pagar o preço disso. Obviamente que no histórico da Itaúsa isso nunca aconteceu, então dá para esperar que também isso nunca aconteça. Mas a Itaúsa tem um pouco mais de risco do que o Banco Itaú. Então, entre as duas, se o Banco Itaú estivesse mais barato, eu compraria Banco Itaú. E vocês viram no meu último vídeo de Itaúsa que eu comecei a montar posições em Itaúsa, e é principalmente porque eu vejo a Itaúsa mais descontada do que o Banco Itaú. E aqui o Janderson perguntou, para compor com o Banco do Brasil, qual seria mais interessante, Bradesco ou Itaúsa? Olhando para Bradesco e Itaúsa, eu pessoalmente prefiro Itaúsa, porque o Bradesco, querendo ou não, ainda está tentando voltar a ser o Bradesco de antigamente. Ele não entrega os resultados de antigamente, vocês viram exatamente naquele gráfico que eu mostrei para vocês, entre retorno sobre patrimônio líquido e PVP, que o Bradesco ainda não está recuperando a sua rentabilidade de anos passados. Então, entre os dois, eu prefiro Itaúsa. Obviamente, Bradesco está mais barato, vocês vão ver logo a seguir, mas Itaúsa tem um histórico melhor e um crescimento mais constante de resultados. Você não vai passar perrengue com uma Itaúsa ou Itaú em carteira. Quando olhamos para preço teto de dividendos, observe que Itaúsa está em 12,54, bem amassada aqui nas cotações, e eu vi gente falando, na época que Itaúsa era R$ 8, ninguém queria Itaúsa. Mas lembrem-se, na época que Itaúsa estava R$ 8, ela lucrava 13, 14 bilhões, e hoje ela lucra quase 21 bilhões, projetando para 2026 e talvez 2027. Então, a lucratividade vai aumentar e, obviamente, as cotações também vão seguir isso. Então, esqueça o preço de R$ 8. Existe bastante chance, se a Itaúsa continuar crescendo mais de 8% ao ano, nunca mais voltarmos a um preço de R$ 8 nas cotações da Itaúsa. Então, esqueçam a ancoragem de preços, porque o mercado funciona dessa forma. As cotações seguem os lucros crescendo ao passar do tempo, as cotações nunca mais vão voltar para períodos passados. Então, olhando aqui para o dividendo da Itaúsa, ela deve entregar um dividendo na faixa de 7,6 a 8,7 para 2027. O PL fica de 7,4 para 2026 e 6,54 para 2027, o que o mercado projeta principalmente um forte crescimento da holding, principalmente por conta dos 10% de outros resultados da holding. Se você quiser ver mais sobre isso, o vídeo aqui no card eu falo especificamente sobre esse aumento da lucratividade da holding. Então, meu preço teto para Itaúsa é de 15,50, eu tenho 23% de mais segurança aqui para a Itaúsa. E eu, pessoalmente, já comecei a aportar em Itaúsa, foi na faixa ali de 12,60, se não me engano, 12,70, no último aporte que eu fiz de Itaú. Banco do Brasil, percebo que 26, 5% de yield e 7,6 para 2027, que o mercado ainda acredita na recuperação do resultado, devido à limpeza no balanço para os próximos trimestres. Então, se isso realmente se concretizar, o Banco do Brasil, olhando para 2027, estaria no PL de 3,91. Obviamente que não tem como garantir se realmente vai acontecer isso, que o mercado estima 28 bilhões de lucro para 2027 e para 2026 o mercado está estimando 19 bilhões. Então é a queda de resultados ainda para 2026, por isso que o PL fica de 5,7. Meu preço teto para Banco do Brasil é de R$ 24,00, 25% de mais segurança. Eu tenho o Banco do Brasil na minha carteira, eu não estou aportando no momento, porque é uma das minhas maiores posições. Eu estou preferindo fazer uma diversificação com Itaúsa, principalmente porque eu só tinha Banco do Brasil em carteira. Mas se o mercado continuar batendo no Banco do Brasil, pode ser que aumente sim as minhas posições agora no curto prazo. Quando olhamos para Itaú, observe que Tube 4 hoje está mais barato que o Tube 3, isso é uma raridade no histórico do Itaú, então temos mais desconto no Itube 4.
7,6% de dividend yield e 8,5% para 2027. O PL de Itaú fica de 8,8 a 7,97. Então, olhando para 2027, já estaria bem descontado o Banco Itaú, mas obviamente que poderia cair um pouco mais. Olhando para o preço teto projetado, observe que é de R$ 44,00 para Itube 4 e R$ 45,00 para Itube 3. Observe que o meu preço teto para Itube 3 é um pouco maior, porque em geral o Itube 3 era mais barato que o Itube 4. Não é o que vem acontecendo atualmente, mas realmente isso aconteceu. Então por isso que mais segurança é bem maior em Itube 4. Olhando para Bradesco, com final 4, R$ 17,00, o dividend yield vai ficar nessa faixa aqui de 8 a 9%. Nós temos um PL de 5,8 para 2026 e 5,16 para 2027. Se ele realmente entregar forte crescimento que o mercado está estimando. O mercado estima um ROI na faixa de 18 a 19% para 2027. Se realmente vai acontecer, não tem como saber. É o risco aqui da tese de Bradesco. Em relação ao Bradesco final 4, eu tenho apenas 8% de margem de segurança, R$ 19,00 de preço teto. Olhando para o Bradesco de final 3, observem que ele paga mais dividendos, porque ele é mais barato, e quando olhamos para o meu preço teto, 17,50, 15% de margem de segurança para Bradesco com final 3. Então segue aqui também bastante descontado, e vocês viram ali o motivo da tese também, e o vídeo completo de Bradesco eu vou deixar aqui no card, mostrando todos esses detalhes. E quando olhamos para o retorno total esperado, para Banco do Brasil, para esse ano, realmente não tem um retorno muito bom, porque não vai ter crescimento de lucratividade. E a minha taxa de crescimento está constante aqui, mas se o banco realmente recuperar, muito mais do que isso. Então eu fui mais pessimista aqui na minha taxa de crescimento. Olhando para 2027, ele entregaria por volta de IPCA mais 12% aproximadamente, talvez até muito mais do que isso, olhando para janelas mais longas. E foi exatamente isso que aconteceu em 2016, naquele fundo lá do Banco do Brasil. Então, se realmente ele se recuperar, que nem aconteceu no passado, ele pode entregar muito mais do que inflação mais 12%. Quando olhamos para Itaú, R$ 40,00, eu considerei o Itube 3. Em relação ao retorno total, ele entrega por volta de IPCA mais 9 a IPCA mais 10 para ano que vem. Observe que tem um prêmio de risco aqui bem acentuado em relação aos títulos públicos do governo de 10 anos. Quando olhamos para Itaúsa 12,50, o retorno total, retirando a inflação, fica de IPCA mais 9,7 a 10,77. Então, vocês podem ver que existe desconto em relação ao Banco Itaú. Por isso que, no momento atual, eu prefiro Itaúsa do que Banco Itaú, mas Itaúsa é mais arriscada porque ela é uma hold. Então, se acontecer rolos, você vai ser mais penalizado do que só ter Banco Itaú. Então, tem um forte desconto aqui em relação também aos títulos públicos. Quando olhamos para Bradesco, eu considerei aqui uma taxa de crescimento de 7% para Bradesco. Observe também que em Itaúsa e Itaú eu considerei 8% e Itaúsa pode entregar um retorno pouco maior do que Itaú se os outros 10% das suas participações entregarem resultados mais fortes para os próximos anos. Então eu só fui mais conservador, considerando o crescimento somente de Itaú aqui na Itaúsa. Então, para o Bradesco, eu considero um crescimento um pouco menor, porque ele realmente vem patinando os resultados nos últimos anos, então não dá para ser muito otimista com o banco. Então, olhando para essa ótica, nós temos IPCA mais 9,7 a 10,75 aqui para Bradesco. E como eu falei em todo esse vídeo, Bradesco tem um prêmio de risco maior do que outros bancos, mas tem motivo, porque ele veio patinando os resultados nos últimos anos. Então, entre todos esses aqui, Itaúsa, na minha visão, seria o mais descontado. Banco do Brasil tem mais risco, porque precisa ainda recuperar os resultados, mas é um banco muito bom se olhando para janelas de longo prazo. E Itaú não tem muito erro. Itaú você dorme tranquilo, sem o risco de Itaúsa, mas está pagando um pouco mais caro do que todos esses outros. Então, na minha visão, melhor banco Itaú, mais barato Itaúsa, mais barato de todos mesmo, Banco do Brasil, mas tem que recuperar os resultados. Então, tem o risco da recuperação dos resultados. É isso, pessoal, um vídeo aqui bem simples em relação aos bancos da nossa bolsa. Já comenta aqui embaixo qual banco você tem na sua carteira, se você vem comprando, se você vendeu, o que você vem fazendo em relação à sua carteira. Se você for novo por aqui, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse e já deixa o like nesse vídeo para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.